e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto, assento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, verso 9. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar, e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. E o que caiu entre espinhos? Esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardaram-na e produzem fruto com perseverança. Oremos, irmãos. Querido Deus, Senhor, esta é uma palavra que por muitas vezes é repetida nos púlpitos ao redor deste mundo. Várias e várias vezes, pregadores e mais pregadores baseiam a sua mensagem neste texto. Comigo hoje não vai ser diferente, Senhor, porque foi isso que o Senhor me entregou, foi isso que o Senhor me deu. Pai amado, a única coisa que eu te peço é que o Senhor nos fale nesta manhã, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, Pai, usa-me como teu instrumento e como teu porta-voz, como aquele, Senhor, que vai apenas proclamar aquilo que o seu edito, aquilo que o Senhor já escreveu. Não há mérito nenhum em mim, Senhor, todos os méritos estão em Jesus Cristo, portanto, Senhor, prevaleça aqui nesta manhã sobre nós, ministrando a cada um, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Podemos sentar, queridos. O pregador desta manhã não seria eu, seria o nosso irmão Hugo, mas ele está passando por um momento agora difícil, e agora fiquei sabendo da sua mãezinha, que nós oraremos por ela no final da nossa reunião. E eu busquei Deus para uma mensagem que trazer ao seu povo, né? E Deus me entregou essa palavra. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em tudo que vai ser dito aqui, porque é um outro tipo de abordagem, é uma outra perspectiva. Sei que os irmãos já ouviram diversas mensagens, eu mesmo já ouvi muitas mensagens sobre isso aqui, mas o que Deus está falando, quer nos falar nesta manhã, é de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Então, primeira coisa que eu venho perguntar para a igreja: qual é o contexto desta parábola? Aonde ela está inserida? Isso é importante. Quando nós lemos a palavra de Deus, precisamos ter uma compreensão de quando, por quê, para quê, né? E tentar apurar esse contexto. Então, essa palavra está inserida em meio à importância inquestionável da palavra de Deus para este mundo perdido e a sua consequência imediata na transformação da vida daqueles que dão ouvidos a ela. Preste atenção.
Se vocês lerem todo o capítulo de número 8, que são, se eu não me engano, são 54, 56 versículos, eu não me lembro agora, vocês vão ver Jesus exaltando a sua palavra e demonstrando o que ela faz na vida das pessoas que a ouvem. E agora, nós lemos logo no versículo 1 do capítulo 8, se vocês forem lá, vocês vão ver escrito assim: e aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades, aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com eles. Olha só, o texto, esse versículo, começa dizendo assim, depois disto, mas depois disto o quê? Depois disto o quê? Todos os relatos anteriores mostram Jesus na sua peregrinação, pregando, curando, ensinando, anunciando as boas novas através da sua palavra. E Jesus, interessante isso, quando o texto diz, e depois disto, Jesus já vinha fazendo isso desde o início do seu ministério. Jesus já anuncia a chegada do reino dos céus para o povo, é a sua primeira mensagem, portanto se arrependam. Esta sempre foi a tônica da mensagem de Jesus. Sempre exaltando a sua palavra, dizendo, prestem atenção no que eu estou falando. Ouçam. Tanto que ele fala, no texto que nós acabamos de ler, quem tem ouvidos, ouça o que está sendo falado para a igreja. Interessante isso, irmãos. Porque Jesus, no depois disto, ele amplia ainda mais o seu círculo de ação. Depois disto, Jesus se empenha ainda mais. Por que será? Por que que Jesus se aplica ainda mais em exaltar a sua palavra, em mostrar essa palavra para o mundo? Por que que Jesus se aplica de tal maneira e de forma diuturna, sem dar tempo para si mesmo? Porque esta mensagem é urgente, irmãos, e extremamente importante. A parábola do semeador está inserida dentro de um contexto em que Jesus está gritando a plenos pulmões, dizendo, prestem atenção no que eu digo. E é isso que ele está falando para nós nesta manhã. Então surge aí uma questão, né? Por que que Jesus fazia isso? Porque, como eu falei, a sua mensagem era urgente. E no capítulo 8, no verso 16, nós lemos assim, nenhum homem acendendo uma candeia, isso está dentro do mesmo capítulo, tá? Vocês podem ir lá para o verso 16, vão ler isso lá. Nenhum homem acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal, ou no velador, como a tradução de alguns, para que os que entram vejam a luz. Preste atenção no que Jesus está falando. Porque não há nada em secreto que não será manifesto, e nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e vem à luz. O que Jesus está falando, sim, isso é tão importante que não tem como eu colocar isso escondido. Eu não posso tapar o tamanho desta luz, porque ela brilha demais, e é importante que todos a vejam, enxerguem o poder dessa luz. Olha como é que Jesus é enfático quando ele fala da sua palavra. Quando diz, a minha mensagem precisa ser alardeada neste mundo todo, ela é poderosa demais, ela é luzente demais, e não há nada que possa esconder isso. E aí ele se refere aos fariseus, dizendo, vocês tentam esconder esta palavra, mas não há nada que vai impedir fazer com que isso aconteça. Vocês não vão conseguir. O mundo pode se voltar contra nós, meus queridos.
pode matar a todos nós, mas Jesus levanta pedras para clamar se for preciso. Mas a palavra dele vai ser proclamada, porque é uma luz poderosa demais que nós não podemos conter, porque ela é urgente, ela é premente. Jesus era e continua sendo enfático em relação à sua palavra. Ela não pode ser contida, ela precisa ser difundida, alardeada pelos quatro ventos da terra, porque ela é a palavra da vida eterna. Nós estamos falando de eternidade, não estamos falando de 80 anos de vida. E existe, como todos nós aqui sabemos, a eternidade com Deus e sem Ele. Pedro entendeu isso, e lá em João 6,68, ele diz assim: então Simão Pedro respondendo-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós não damos valor a isso. A luz da sua palavra ilumina as nossas vidas. A sua palavra mudou a vida daqueles que a ouviram. Todas as pessoas que acompanharam Jesus na sua jornada, na sua peregrinação, muitas delas tiveram suas vidas mudadas pelo poder desta palavra. Alguns exemplos estão no capítulo 8, irmãos. No capítulo 8, versos 2, a partir do verso 2 diz assim: e certas mulheres que haviam sido curadas, prestem atenção nisso, de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Elas foram tão impactadas por esta palavra, suas vidas foram alteradas, o rumo foi mudado, passaram a ter direção, a vida delas passou a ter sentido. Isso foi tão importante para elas, que elas falaram, eu não posso ficar parado. Eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa para que essa palavra continue a mudar vidas. Lá em Lucas 8, 25, nós lemos o seguinte: e ele disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este que ordena e até os ventos e a água lhes obedece? Quando os discípulos estavam no barco, naquele momento intempestuoso do mar, ondas gigantescas se levantando, e Jesus dormindo. E eu pergunto, irmãos, aquele momento mudou a vida daqueles discípulos. Que homem é esse? A palavra desse homem é tão importante que as ondas do mar obedecem e os ventos cessam a sua impetuosidade. Mas o mesmo Jesus que fala conosco não provoca a mesma reação. Em Lucas 8, 35, lemos assim: então eles saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Essa passagem está dentro do capítulo 8, irmãos. A parábola do semeador está inserida nesse contexto. É isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar. Esse endemoniado gadareno, a palavra, quando Jesus pergunta para ele o nome dele, ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Para a gente ter uma noção do que é uma legião romana era composta por entre 5.000 e 6.000 homens. Vocês imaginem essa quantidade de demônios dentro de uma única pessoa. É algo surreal, irmãos. Surreal, porque ele vivia nu, andando pelos sepulcros, ninguém conseguia prender o cara, acorrentavam ele, mas ele quebrava as cadeias como se fosse, sei lá, de papel.
E esse homem chega diante de Jesus. E Jesus só olha para ele e manda esses demônios saírem. E esses demônios vão embora. Entram nos porcos que estavam pastando ali perto. E eles se precipitam no mar. O povo da cidade sai em polvorosa para ver o ocorrido e vê este homem que ninguém conseguia conter, que ninguém conseguia parar esse cara, sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra do Deus que nós servimos. Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Tudo no capítulo 8. Estou chamando a atenção para vocês para isso, porque foi como Jesus fez comigo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por trás dele, tocou-lhe a orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Poder que saiu do Jesus, que fala a palavra. No verso 41 nós lemos assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Aí no verso 50, mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. 54, e ele, pondo-os todos para fora, tomando-a pela mão, clamou dizendo: menina, levanta-te. 55, e o seu espírito voltou. Veja bem, o espírito dela voltou, ela estava morta. E ela se levantou imediatamente e ele ordenou que lhe dessem de comer. Esse é o Jesus. Não existe nada semelhante que pareça com o poder desta palavra, irmãos. E esse texto que nós lemos corroboram exatamente este fato. A palavra de Jesus, o que ele nos fala, como mudou essas vidas que estavam próximas a ele, tem mudado zilhões de vidas ao redor deste mundo, em todas as eras, irmãos. Nós vamos ver testemunhos tremendos, incríveis até, de gente transformada, de gente mudada pelo poder desta palavra. Não é uma simples palavra, não é um simples livro, é algo muito maior do que nós mesmos, é a palavra do Deus vivo. E ela muda, ela transforma, ela faz o que fez com esse endemoniado gadareno. 6.000 demônios dentro dele. E com a palavra, apenas com a palavra, Jesus os expulsou. Aquele homem repugnante, imaginem um camarada todo lanhado, cortado, sujo, imundo, fétido, que vivia dentro de sepulcros, era a morada dele. Esse homem transformado por essa palavra poderosa, e quando a cidade chega e olha, o camarada, mal reconheceram ele. Espera aí, quem é esse cara? É o cara que estava lá no sepulcro. Não, não pode ser esse cara. Zilhões de vidas, irmãos, foram mudadas pelo poder desta palavra. Agora, em meio a esse contexto, agora sim, agora nós vamos para a parábola do semeador, porque ele quer fazer uma advertência para nós. Essa advertência está lá em Lucas 8:18, no mesmo texto que nós lemos. Diz assim: preste atenção que isso aqui saiu da boca do próprio Cristo. Vede, pois, como ouvis. Olha o que Jesus está dizendo. Prestem a atenção na forma como vocês estão atentando para esta palavra. É uma exortação que sai dos lábios de Jesus. Ele diz: prestem atenção como é que vocês estão
dando a importância a essa palavra, porque aquele que tem, a ele será dado. Mas aquele que não tem, até o que parece ter, eu gosto dessa expressão em Lucas, até o que parece ter, vai ser tomado dele. Aqui Jesus está falando da eternidade, irmãos. Os verdadeiros discípulos têm a vida eterna e terão muito mais, porque nós não sabemos o que vai ser lá. Não temos a menor noção de como é que vai ser o céu, porque Jesus falou isso. Porque as Escrituras nos afirmam isso. Que o que nunca subiu ao nosso coração, que jamais nossa mente alcançou, o que os nossos olhos nunca puderam contemplar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tento criar imagens, mas eu não consigo, porque não há parâmetros. E aqui o texto, Jesus está dizendo, você é verdadeiro discípulo, você vai ter eternidade e muito mais que você nem imagina como vai ser. Mas ele dá uma advertência séria aqui. Porém, aos falsos discípulos arcarão as consequências de sua própria desobediência, porque ao basearem suas vidas em atos falhos, perderão a vida eterna, que julgam ter. Interessante isso. Há muita gente enganada. Eu sempre falo isso aqui. Temos muita gente enganada, achando que tem eternidade com Cristo, baseando a sua, digamos assim, aquilo que ele pensa estar fazendo para Deus nos seus próprios atos, não dando a importância devida ao que a palavra de Deus nos diz para fazer. É o jeitinho, né? O famoso jeitinho. Não, eu vou fazer desse jeito aqui que dá na mesma. Jesus está falando. Até isso que você pensa que tem, você não tem mais. Vai ser tirado de você. Mateus 7, 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Falamos disso na Escola Bíblica Dominical. E então lhes declarei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. É a minha versão, eu gosto dessa afirmação aqui. Trabalhadores da iniquidade. Porque basearam as suas vidas em atos falhos, achando que o que estavam fazendo era correto. É o meu jeito, é a minha visão, é a forma como eu entendo. Não, só tem uma maneira de você entender a Bíblia, é pelo Espírito de Deus. Só tem uma maneira de você ler a palavra, pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que as Escrituras não são de particular elucidação. Não é segundo o meu entendimento. É segundo o que o Espírito Santo quis colocar ali. É daquele jeito ali. Então, por isso, irmãos, muitos nesse dia vão estar alegando seus feitos, alegando todas as coisas que fizeram, e Jesus fala assim, olha, vocês saiam de perto de mim. Saiam de perto de mim, porque eu nunca conheci vocês. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é isso. Quando isso acontecer, isso vai ser pior do que a pior das devastações que passaram por esta terra. Falamos de devastação aqui hoje. Mas essa cena, ela vai ser mais devastadora do que a maior de todas as devastações que nós já conhecemos. O Cristo ressurreto, poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, olhos de chama, seu corpo todo reluzente, os teus anjos mais poderosos ao seu redor, miríades e miríades, milhões, bilhões de anjos, compondo todo o seu exército. Nós, os salvos, num determinado lugar, ali, junto dele, mas do outro lado, aqueles que não vão passar a eternidade com ele. E lá naquele rolo ali, tem um grupo que vai dizer, mas Senhor, peraí, tem um engano aí, tá errado, eu tenho que estar do lado de lá, Senhor.
não do lado de cá. E Jesus vai olhar para esse camarada e vai dizer para ele assim, presta atenção, uma cena apoteótica que nenhum filme de Hollywood conseguiu ainda fazer algo parecido. Jesus vai olhar para esse camarada com aquelas bilhões e bilhões de criaturas ao seu redor. Vai para longe de mim, eu não te conheço. As pessoas não percebem a gravidade disso. Então, em meio a esse contexto, aí Jesus começa a falar a sua parábola. É disso que nós vamos falar. Lucas 8,12 diz assim, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então, vem o diabo e tira a palavra de seus corações para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Amados, Jesus separa a humanidade inteira em 4 categorias, em 4 grupos. Em 4 grupos. E o primeiro grupo é daqueles que rejeitam a sua graça. São aqueles que vão para a perdição eterna. E é muito triste, amados, porque estes preferem viver na fronteira da graça. O sol não nasce para maus e bons? Então deixa eu ficar aqui, não altera nada para mim. Vive na fronteira da graça. Não atravessam a linha divisória. Não avançam mais alguns centímetros. Preferem ficar ali na fronteira. Estes resistem porque a graça requer obediência, irmãos. A graça requer renúncia. E estes não querem comprometimento com Cristo e nem compromisso algum com a sua palavra. Querem viver à beira do caminho. Aí lá em Romanos 1:21 diz assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Conheceram Deus? Claro que conheceram. Claro que conheceram. Claro que um dia ouviram a palavra do Evangelho. Claro que algum pregador, em algum momento, disse, ei, cara, acorda, tu está indo para o inferno. E você não precisa fazer nada para ir para lá, basta ficar como está. Basta ficar aquém da fronteira da graça. Você não precisa fazer nada, continue com a sua religiosidade, continue com a sua caridade, continue com seus próprios pensamentos. Você está indo para o inferno. Porque, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. E o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Em João 3,18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está, irmãos. É o que a Bíblia diz, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui vai uma palavra especial para você que ainda não se decidiu por Jesus Cristo, para você que ainda não entendeu que os dias estão próximos e que um dia você vai se encontrar com Ele. A palavra de Deus para você é a seguinte, arrependa-se dos seus pecados, porque senão você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Em outras palavras, quem se encontra nesta categoria não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque já está lá, meus irmãos, já está indo para lá. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Em Hebreus 3 diz assim, portanto diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os da provocação no dia da tentação no deserto. Não endureça seu coração. Se o Espírito Santo dele está falando contigo hoje, aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora tem uma coisa interessante aqui que eu queria colocar para os irmãos, e é algo muito curioso. São 4 categorias, 4 grandes grupos, em que Jesus classificou toda a humanidade. Em um desses 4 nós estamos.
Não existe quinto grupo, não existe uma quinta categoria, existem essas quatro apenas. E em uma dessas quatro, nós nos encontramos agora, nesse exato momento. E você também que está me ouvindo. O primeiro grupo acabamos de falar agora. O primeiro grupo são daqueles que rejeitam a graça de Jesus. Esses estão perdidos, já estão indo para o inferno. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Jesus classifica os que professam o seu nome em três grupos. Os perdidos já estão classificados em um único grupo, mas nós, os que professamos o nome de Cristo, somos colocados em três grupos. E quais seriam esses? Lucas 8,13. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Prestem atenção nisso, irmãos, porque é o que Jesus manda a gente fazer. Como é que você está ouvindo isso? Preste atenção, vai fazer diferença para você e para mim. Vai fazer diferença para você e para mim, o que está sendo dito aqui nesta manhã. Aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. Que grupo é esse, Cleiton? Os dispersivos. E qual é a característica principal desse grupo, Cleiton? Eles não têm raiz. A raiz é que fixa a árvore ao solo. Ela não se move, irmãos, mas permanece. O dispersivo está em busca de novidades. A árvore, quando tem raiz, ela permanece no lugar onde ela está. Não existe árvore ambulante. Não existe árvore buscando. Entende? Essa figura não existe. Mas Jesus, engraçado que aqui é como se ele estivesse dizendo: existem aqueles que professam o meu nome e ficam por aí. Não tem raiz. E a característica desse grupo, Jesus deixa bem explícita aqui, é o fato de não terem raiz. E aí, Cleiton, mas e aí? E aí, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Efésios 4,14. Paulo falando. Esses estão ávidos por novidades. Querem buscar o seu bem-estar. Não aceitam de forma nenhuma serem confrontados. Não tem raiz. Não se preocupam com a profundidade de buscarem as coisas lá, no fundo. De pegarem o verdadeiro alimento, preferem as novidades. O dispersivo ele não tem foco, irmãos. Seus objetivos são focados neste mundo. Ele não tem foco no céu, mas o seu foco está aqui, nesse planeta, nas coisas que ele produz, nas coisas que ele pode oferecer. Jesus, Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus, o consumador da nossa fé, o autor e consumador dela, e por conta da alegria que estava proposta para ele, suportou a cruz. Dispersivo não tem cruz. É triste dizer isso, irmãos, mas dispersivo não tem cruz. O camarada está dentro da igreja, ou acha que está fazendo alguma coisa para o Senhor, mas ele não tem foco no céu. O que importa para ele são as coisas deste mundo. É o que ele pode realizar aqui, é o que ele pode fazer aqui, o que o mundo pode dar para ele. Não importa se Jesus fala, se você é amigo do mundo, você é meu inimigo. Isso não altera a caminhada dele, o foco dele nesse mundo. Então esse é um grupo. O primeiro grupo daqueles que professam a fé em Jesus Cristo.
O dispersivo se desvia facilmente da direção da cruz e se afasta de Deus. Por conta disso, segue a advertência dada em Hebreus. Dispersivo, ele amolece fácil. O dispersível, como ele não tem raiz, ele não tem substância, ele não tem, aquilo que dá energia, dá força para ele. Ele não tem raiz. E aí ele se desvia. E aí Hebreus 6 diz assim, irmãos, um texto também muito conhecido de todos nós, porque é impossível, 6,4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, prestem atenção nisso, está falando do dispersivo. Vou repetir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, porque o texto diz que aceitaram com alegria. Aceitaram com alegria, mas não tinham raiz. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, essa é a advertência. Sejam outra vez, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. O destino destes, do dispersivo, é o inferno, queridos. Não tem como falar de outro jeito. O dispersivo vai para o inferno também. Porque ele expôs Jesus à vergonha. E a vergonha aberta. Não foi uma vergonha confinada, não. A vergonha aberta. O camarada aceitou Jesus com alegria. Recebeu o dom celestial. Alguém mostrou para ele as virtudes do céu, ele se alegrou, mas ele não perseverou. O mundo continuou encantando ele. Nós vamos ver isso na lição do próximo domingo, que foi o que aconteceu com Simão. Mas existe um outro grupo de crentes que professam o nome de Jesus, que são os circunstanciais. Olha o que o texto diz em Lucas 8,14. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante, prestem atenção no que o texto diz, prestem muita atenção, e indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Eles dão fruto, mas não é perfeito esse fruto. Lucas 8,14. É a Bíblia que está dizendo, queridos. Esses são circunstanciais. Qual é a principal característica desses? Estes são aqueles que vivem suas vidas segundo as suas próprias circunstâncias. Cambaleiam pelo caminho, esmorecem facilmente e a sua fé é titubeante. Eles conseguem ir um pouco adiante, mas são presas fáceis dos cuidados desta vida. O texto sagrado afirma que eles chegam a dar algum fruto, alguma coisa boa eles produzem, porém, sem perfeição. É como uma tangerina, não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece quase sempre. Eu compro tangerina, amo tangerina, aí compro tangerina, descasco a bendita, e quando eu vou ver, ela está seca, não tem sumo. E a impressão que eu tenho é como se eu estivesse mascando o chiclete. A mesma coisa. Não é um fruto perfeito. Não é um fruto suculento. É um fruto com defeito. É isso que o texto diz. Não sou eu que estou falando, é Jesus que diz. Produzem sim algum fruto, mas o fruto deles é defeituoso. Não é um fruto que traz contentamento. E aqui nós temos uma advertência muito séria de Jesus para a igreja, para aqueles que andam desta maneira. Todavia, Apocalipse 2,4, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, agora prestem atenção no que Jesus fala. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te. E faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente
e removerei o teu candelabro de teu lugar, se não te arrependeres. Jesus manda fazer 3 coisas aqui para esse tipo de cristão titubeante. É aquele cristão que anda segundo as suas circunstâncias. Nada está dando certo para mim, minha vida é complicada, não consigo realizar isso, não consigo fazer aquilo, não consigo isso. Vou para a igreja de vez em quando, porque só vou quando estou a fim de ir. Tenho outras prioridades. A fé desse camarada é titubeante. E aí Jesus fala para ele: camarada, eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho uma coisa contra você. Lembra-te, portanto, de onde você caiu. Por que Jesus manda fazer exatamente isso? São 3 orientações que ele nos dá aqui. Lembrar-nos como e onde caímos, arrependermos e retornarmos às primeiras obras. É o que está escrito no texto, irmãos. Eu não estou mudando uma vírgula sequer. Jesus está mandando nós nos lembrarmos aonde foi que nós caímos lá atrás. Por que é importante isso? Para que você não repita essa ação. É importante que você olhe para trás e veja o que foi que eu deixei de fazer para chegar à situação que eu estou hoje. Aí você começa a lembrar. Você começa a lembrar da situação e você percebe que você não estava mais lendo a Bíblia como você lia anteriormente. O seu tempo de oração foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Os jejuns não acontecem mais. A igreja, não. A igreja, eu vou à igreja, mas eu tenho minha vida. Eu tenho as minhas obrigações. Eu tenho o meu lazer. Não preciso ir à igreja. Tanto assim. Então Jesus está te falando, para mim e para você, está dizendo o seguinte: lembra de onde foi que você caiu, porque eu tenho algo contra ti. Gente, é Jesus falando, lembra da figura que eu tracei agora há pouco? Zilhões, bilhões de anjos. E Jesus olha para aquele grupo, o grupo se afasta de mim, porque eu não te conheço. Não sei quem é você. Lembra-te de onde foi que você caiu. E depois o que ele manda fazer? Se arrependa. Arrependimento é meia volta, é mudança de atitude. É você falar assim, puxa vida, eu não estou lendo mais a Bíblia como eu lia, vou voltar a ler muito mais agora. Eu não estou orando o tanto que devia, vou orar muito mais agora. Deus passa a ser a minha prioridade, o topo da minha lista. Coisa que nós já falamos aqui, engraçado, né? As mensagens são as mesmas, todos os domingos. Tanto faz eu, o Carlos, o irmão Reginaldo, o irmão Hermélio, não importa quem venha para esse púlpito, ele vai falar o que Deus está mandando ele falar, simples assim, não é uma boa ideia, né? E as mensagens sempre são as mesmas. Aí Paulo chega para a audiência dele, que estava incomodada com as mensagens repetidas, e Paulo diz, eu faço isso para a vossa segurança, eu não quero vocês indo para o inferno. E agora o quarto e último grupo. Esse sim, meus irmãos, esse é o grupo que todos nós deveríamos estar, que é o grupo dos sinceros e bons. Olha só como é que esse grupo é. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração, sincero e bom, guardam-na, e produzem frutos com perseverança. O fruto desses camaradas aqui é um fruto de qualidade, saboroso, viçoso, que dá prazer só de olhar. E aí, quando você toma aquele fruto, tem sumo. Há uma explicação que associa o termo sincero, isso já é de conhecimento público, mas é bom lembrar. Há uma explicação que associa o termo sincero com o significado de verdadeiro, devido a um hábito em Roma. A palavra sinceridade, ela tem uma origem. E qual é a origem, Cleiton? Um hábito em Roma. Alguns escultores menos qualificados, em outras palavras, inescrupulosos,
usavam cera para disfarçar as imperfeições nas suas obras. Eles iam para as praças para vender, mas como essas obras tinham um defeito ou outro, eles passavam cera na obra. E as imperfeições sumiam. A palavra sinceridade é sem cera, irmãos. Sem cera, queridos. Sem cera tem origem no latim sinceros, que significa puro, limpo, honesto, verdadeiro. Ela foi incorporada à língua portuguesa a partir do latim e, ao longo do tempo, adquiriu o significado que conhecemos hoje, relacionado à honestidade, franqueza, ausência de hipocrisia nas palavras e ações de alguém. A palavra sinceros era usada para descrever algo que não tinha mistura, ou adulteração. E com o tempo passou a ser associada à honestidade e pureza de intenções. E aqui o texto sagrado diz, mas a da boa terra, Jesus falando, tá? Sou eu não, tá escrito, foi Jesus que falou isso. Mas as da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero, sincera, corações honestos, corações puros, corações voltados sem adulteração. Este é o solo que Jesus precisa para fazer a sua semente germinar, irmãos. João 4, 23 diz assim, mas a hora vem, isso aqui é tremendo, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. São os sinceros que Deus está procurando. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E muitos de nós vimos para a adoração, mas sem sermos honestos com Deus. Totalmente desonestos, impuros, cheios de mistura, massa corrompida. E aí a gente se apresenta no templo dessa maneira. Porque não queremos mudar. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se queremos mudar, vamos mudar, porque é o Espírito de Deus que garante isso, porque Ele mora em nós. Não nos esqueçamos da advertência, irmãos, e eu vou encerrar aqui, Lucas 8, 18, de novo, o que Jesus fala, vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, mas aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tomado. É isso, queridos. Essa é a palavra que Deus me deu, baseado em todo esse contexto. Como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Como é que nós estamos nos apercebendo dela? Você tem duas alternativas nesta manhã. Eu falo isso para todos nós e para você que está me ouvindo também na internet. Temos duas alternativas apenas. Continuamos vivendo da forma como estamos vivendo. Você pode ser esse cristão que dá até um fruto, mas o teu fruto não é bom. Porque fruto é resultado, queridos. Entendam, nós não temos condições de manipular isso. Não adianta a gente fazer força, o fruto não sai. Fruto é resultado. Então prestem atenção. Se a minha vida com Deus está deficitária, o resultado do meu relacionamento com Deus vai ser expresso no fruto que eu vou dar. Sem sumo, parecendo chiclete. Então Jesus está dizendo aqui, prestem atenção nisso, no que eu estou dizendo. Vejam como vocês estão ouvindo essa mensagem. Estou advertindo vocês, eu tenho contra ti uma coisa, você abandonou o primeiro amor. Então se arrependa. Volte para a tua base. Retorne para de onde você estava me agradando. Pare de dar frutos com problemas e comece a dar frutos de verdade.
Não seja circunstancial, irmão, porque Jesus falou para nós, gente, não tem como nós vivermos de forma incólume nesta terra, sem nada nos acontecer. Estamos em um mundo completamente destruído, contaminado, e estamos morando neste mundo e somos, de certa maneira, atingidos pelas coisas que ele produz. O pecado nos levou para a morte, então nós vamos ter queridos morrendo, nossas lágrimas vão estar sempre rolando pelo nosso rosto. Por isso que Jesus fala, fica tranquilo, aqui no céu não tem morte. Eu vou enxugar do seu rosto toda lágrima. Então eu vou contemplar queridos morrendo. Eu vou ter doenças. E de repente uma doença muito grave. Vai faltar dinheiro. Algumas necessidades vão começar a acontecer. Gente, nada disso é novidade, está previsto na Bíblia. Não existe redoma para nós, irmãos. E quem está pregando isso, está pregando uma mensagem falsa. Mas não viva de acordo com essas circunstâncias. Porque o dia de amanhã está na mão de Deus. É Ele quem cuida. E se algumas coisas Ele deixa chegar até nós, tenta abstrair disso a lição devida. Deus está querendo te falar alguma coisa. Deus está querendo me falar alguma coisa. Quando alguma coisa ruim acontece comigo. Deus está querendo me ministrar. Então, Jesus está dizendo aqui, mais uma vez eu encerro, né? Eu falo para encerrar. Como é que você está escutando esta mensagem? Vamos ficar de pé.